Bom, agora já passa das 2 da tarde e nós vamos fazer a terceira parte dessa nossa conversa com o Weber, que eu acho que é uma das partes que gera maior curiosidade, né? Maior interesse em todos, ah, porque a gente precisa saber como cuidar de nós mesmos, né? E onde Sim, buscar o, o apoio para isso, né? Então, para a gente nem sempre a gente vai ter a possibilidade de encontrar alguém como o Weber, que é um advogado autista e que tem a capacidade de fazer essa escuta acolhedora e compreendendo o modo de comunicação autista, né? Então, isso vai ser uma coisa que nem todos vão ter essa sorte. Então, o que eu gostaria de perguntar para ti, Weber, é assim: qual é o aparato legal hoje, né, que os autistas têm, seja para trabalho, para nível acadêmico, para a vida cotidiana, o que nós temos de direitos e como nós devemos proceder para lutar por esses direitos. bom, eu acho que é importante, antes da gente falar das questões mais técnicas, e eu prometo que eu não vou ser técnico, porque não adianta nada, Aham. eu acho que a gente tem que ter noção de alguns princípios, alguns fundamentos que são essenciais para que essas garantias e esses direitos sejam efetivados, né? Aham. Então, primeiro, eu acho que é fundamental que as pessoas autistas, que é o caso que nós estamos falando, tenham capacidade de mobilização para se organizar em algum tipo de coletivo. A gente tem hoje associações. A associação é uma instituição com natureza jurídica, com possibilidade de registro, com possibilidade de buscar recursos financeiros. A gente tem, aí, dentro da concepção da associação, a possibilidade de aglutinar, convergir e direcionar interesses, tanto coletivos quanto individuais. E por que que é importante pensar em interesses coletivos? Um traço muito característico do direito, não só brasileiro, mas no nosso caso é do direito brasileiro que a gente está tratando, é a tendência a individualizar as questões. Tudo bem, existem as especificidades de cada um dos autistas e que devem ser tratadas dentro dessa perspectiva única. Mas, por outro lado, se a gente trabalha apenas com demandas específicas, individualizadas, a repercussão é menor e a possibilidade de avançar na efetivação dos direitos também diminui. Então, eu vejo a importância de uma associação no sentido, então, de articular, reunir, fortalecer tanto as demandas coletivas quanto as demandas individuais. E existe uma tendência de organização de associações que você pode tanto criar uma associação dessa natureza por atividade econômica, por bairro, por é, você pode criar uma associação de pais e mães, você pode criar uma associação vinculada a um ramo da economia, você pode criar uma associação vinculada aos estudantes das escolas públicas ou privadas de uma cidade. Você pode criar uma associação nacional que possa aglutinar e convergir essas discussões, como a gente tem hoje
Associação Nacional para a Inclusão dos Autistas, a ANIA, que nasceu dentro da Unicamp por iniciativa de professores, né? E então eu acho que o primeiro ponto isso é pensar em termos de organizações coletivas. Uma segunda possibilidade é criar redes de apoio que não sejam tão formais, mas que possam ser articuladas através, por exemplo, de rede social. E hoje uma maneira fácil de fazer isso é através, por exemplo, do WhatsApp. É uma coisa mais informal, mas que pode ter alguma eficácia na medida em que coloca as pessoas em contato, viabiliza. Desculpa, pera aí que as crianças se estranharam. É cachorro brigando com gato. Não, é cachorro com cachorro. Ah, Ô, Calon, vá pra rua. Depois eu edito essa parte. não se preocupa, não. Pra lá. Foi? Foi. É os novos Então, querendo bater no nosso velho. Isso acontece muito. faz parte. Vamos Então, por continuar. exemplo, eu tenho contato com pessoas do Brasil todo, parceiros, colegas, clientes, pessoal de ramos afins, tudo através de grupos de WhatsApp. Clientes me chegam até a mim por WhatsApp. Então, eu acho que é importante pela troca de experiência, pelo fortalecimento, pela capacidade de perceber que você não está sozinho. Então, eu acho que é importante criar grupos de referência em redes sociais. E um outro aspecto que exige um pouco mais de cuidado, mas que também é válido desde que não se extrapole, é a capacidade de autodefesa. Como a gente falava anteriormente, o pessoal, os americanos chamam de advocacy, e que, obviamente, pressupõe algum conhecimento jurídico, não precisa ser o conhecimento profundo, mas é preciso ter algum, e é preciso ter, além disso, discernimento, né? Discernimento, no sentido de ter a capacidade de reconhecer quando, estão me ouvindo? Sim, Ouvindo sim. sim, mas a imagem sumiu, velho. É porque apareceu um telefonema aqui, vamos ter que começar de novo, espera aí. Tá, não se Vou ter que sair preocupe. e entrar de novo. Tá, beleza. Não, deu, né? Deu, mas vocês vão ter Deu, que vai lá. cortar. Tá. Tá. Então, falando aí sobre a autodefesa, é preciso ter algum conhecimento jurídico, e aí quando eu falo conhecimento jurídico, é preciso conhecer do que a gente chama de direito material, que é a forma como a lei dispõe os direitos e como utilizá-los e garanti-los. Uma outra é a questão do direito processual, ou seja, como é que esse direito material é defendido ou buscado perante o Poder Judiciário. A outra coisa são as chamadas jurisprudências, que são as decisões reiteradas, repetidas dos tribunais, e a outra ainda é preciso ter um pouquinho de conhecimento da doutrina, ou seja, da interpretação da norma e do processo. Ou seja, eu acredito que a autodefesa é um auxiliar, mas ela não substitui, infelizmente, não substitui o trabalho do advogado. Por exemplo, você pode ir ao juizado especial, né, para discutir algum direito lesado ou algum direito ameaçado, mas o juizado especial, você pode ir sem advogado, fazer a chamada atermação, você conta a sua história e lá o funcionário ele vai transformar a sua história numa petição, mas numa audiência, por exemplo, você precisa do auxílio do advogado. Recentemente eu atendi uma pessoa que trouxe duas questões muito parecidas com o que eu estou dizendo. A primeira, ela descobriu que sozinha ela não conseguiria levar a discussão do direito dela na justiça, no juizado especial,
Depois ela descobriu que o advogado não entendeu o que ela estava pedindo, isso é um problema permanente, né, a dificuldade de comunicação. E terceiro, ela estava aguardando a sentença quando ela entrou em contato. Eu disse para ela, antes de sair a sentença, eu alertei, isso que você está pedindo, da forma como está pedindo, a complexidade de tudo isso, eu acredito que a sentença vai aparecer mais ou menos assim. Não é da competência do juizado especial, vamos remeter os autos à justiça comum e lá o processo continua. E 10 dias depois saiu a sentença e foi mais ou menos isso que o juiz informou para ela. Mas ela dizia assim para mim, não, mas eu quero começar de novo e tem outras coisas, eu quero fazer tudo no juizado especial. Eu falei assim, então eu não posso te representar. Primeiro porque acabei de demonstrar que o juizado especial não é competente para decidir o que você precisa. E segundo, o cliente que não confia nos conselhos, nas instruções do seu advogado, se ele não confia, o advogado não pode representá-lo. Porque a advocacia é, acima de qualquer coisa, uma relação de confiança. E uma outra coisa que eu costumo dizer muito, advogado, e alguns colegas, infelizmente, fazem isso, advogado que garante resultado, eu acho complicado, não é possível garantir resultado. Porque uma outra coisa que a gente aprende muito cedo no direito é que a advocacia é uma profissão de meios, de encaminhamentos, e não de resultados. Não é possível prometer resultados, é impossível dizer. É uma expressão antiga que eu ouvia muito antes de ser advogado. Ah, isso aí é causa-ganha. Não existe causa-ganha. Existem possibilidades, maiores ou menores. Então, pensando em associações, grupos de apoio, de troca de experiências e informações, como no WhatsApp, e na autodefesa, na advocacy, a gente pode pensar que, por mais que existam essas condições, é preciso ter sempre a possibilidade de contar com um profissional. Mas não é, e vou insistir nisso, não é qualquer profissional. Eu já cansei de ver processos de defesa de algum interesse de autista que o colega escreve lá na petição, porque o autista é doente, é uma doença o autismo. Então já começou errado aí, já começa com um problema aí. Você já começa, o advogado já começa desvalidando o seu cliente aí. E daí para frente, a relação de confiança se enfraquece, e se o próprio advogado não consegue entender a natureza da condição do seu representado, fica difícil, por mais competente, por mais capaz que ele seja. Então, agora pensando do ponto de vista da legislação. A gente tem hoje aparatos legais importantes, não apenas leis federais, mas também leis estaduais e leis municipais, que vêm acompanhando, né, a tendência da garantia de direitos a partir do comando constitucional e das leis federais, mas ainda há muita discussão. E essa discussão está associada, às vezes, à dificuldade de fazer o pedido, o que é realmente que o autista quer. A dificuldade está associada, aí que eu estou pensando em termos de processo judicial, né? A dificuldade está associada no desconhecimento dos juízes e seus auxiliares. A dificuldade pode estar associada ao Ministério Público e à sua dificuldade também de compreensão dessas matérias. E isso tudo gera muito problema, mas a gente já tem hoje muita gente estudando e escrevendo, que a gente chama de doutrina, né?
e que tem ajudado a orientar e a melhorar as interpretações. Mas eu continuo acreditando que é necessário a organização de grupos de pressão, de formas de pressão, para que a lei que está no papel, né, o direito formal, se transforme num direito material. Então, nós temos uma infinidade de leis, né, começando aí com a lei brasileira, a lei mais geral, que acolhe a deficiência e que inclui no conceito de deficiência o autismo. A gente tem várias leis federais que garantem e eu acho que o mais importante dessas leis todas é a questão da adaptabilidade, a possibilidade de adequação de ambientes para trabalhadores, para alunos, para todas as pessoas em todos os lugares públicos e privados, para que elas possam usufruir, trabalhar, estudar, realizar as suas atividades dentro daquilo que são as suas possibilidades. Uma outra coisa, o Paulo falou antes, mais cedo, e eu acho que são duas questões centrais para debater direitos dos autistas, independente de que lei seja, porque se eu for falar de lei aqui, eu vou ficar chato, técnico, e eu acho que a finalidade não é essa. Eu acho que a finalidade da minha fala é dizer que é necessário criar instituições, estruturas, instrumentos coletivos para que os direitos e as garantias individuais possam ser efetivados. Mas eu acho que são dois pontos fundamentais para a gente entender a matriz de toda a legislação. Um ponto, e que não está na legislação, mas que é uma interpretação necessária para aplicar a legislação, é o problema dos níveis de suporte. O Paulo levantou essa questão e ela é fundamental, porque existe uma tendência de interpretação da lei, e é uma tendência de interpretação das leis, da legislação em geral, sobre os direitos dos autistas, que é meio que desprezar ou desconsiderar aquilo que se chama de autismo de nível 1 de suporte, que é onde se enquadram normalmente aqueles que antigamente eram chamados de portadores da síndrome de Asperger. Essa classificação não existe mais, né? Embora algumas pessoas, e você acessa a internet, tem muita gente que ainda fala nisso, mas é uma classificação que não é mais utilizada oficialmente. Então, imagina, para muita gente, é aquela história que você contou do seu colega que foi demitido, né? E que o médico do trabalho disse para ele: você é casado, você conversa, você trabalha, ou você não é autista. Na verdade, o que nós temos aí provavelmente é um autista que é classificado chamado nível 1 de suporte e que provavelmente tem superdotação e altas habilidades, provavelmente, aqui eu estou chutando, eu não conheço o laudo, e que passou uma vida inteira camuflando, mascarando a sua condição por uma questão de sobrevivência. E tudo bem. O problema é que quando você se aferra a essa classificação para efeito de demitir uma pessoa ou não admitir uma pessoa, ou para efeito de discriminação, seja ela qual for, em qualquer ambiente, o que você está fazendo é demonstrando uma absoluta incapacidade de perceber que essa classificação é meramente indicativa e que uma pessoa no nível 1, dependendo da situação, dependendo do contexto, ela vai ao que nós chamamos de ela vai ao nível 2. E aí isso gera crise, gera o burnout, gera outras condições e que muitas vezes a pessoa tem que disfarçar ou
as pessoas que estão em volta não associam com o autismo porque não conhecem, não têm a informação. Então, essa questão de classificar em níveis, ela pode ser adequada em contextos de cuidados multiprofissionais ou em situações específicas, mas o que se tem hoje na prática é pessoas vinculadas a diversos setores, mas principalmente recrutadores, médicos, etc., que usam o argumento do nível um para desautorizar e exercer capacitismo em cima do autista. E é aí que eu acho importante o conhecimento da lei, mas também o conhecimento de questões técnicas ligadas à psicologia, que permitam a pessoa a exercer a sua autodefesa. Weber, Então, esse... Sim, Weber, Paulo. te interrompendo um pouquinho, porque eu quero Tudo pegar bem. bem esse ponto que você está falando. O Flávio Barcelo, ele está participando aqui nesse nosso ciclo de entrevistas, e ele levantou uma coisa que parece que vai entrar em vigor, ainda ele não sabe ainda quando, que me parece que a sigla seria IFBR, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que já seria utilizado o modelo A pelo Instituto de Previdência para critérios para aposentadoria ou para pro LOAS, né, Uhum. do BPC, mas que agora ele seria utilizado com a vinda do CID-11 no lugar desses critérios assim do DSM-5 e DSM-5, dessa né? nivelação de suporte em um, dois ou três. Porque assim como você falou muito bem, dependendo do tipo de demanda ou da situação, do contexto que o autista esteja inserido, ele passa rapidamente de nível um para nível 2 ou até mesmo para nível 3. Tem. E assim, no próprio dia a dia, ele pode ser nível um, vamos dizer, em algumas atividades, e nível 3 em outras. E é Tem. uma coisa que praticamente não se levanta e não se fala muito, e é um ponto que eu tenho batido muito em todas as nossas conversas, é justamente porque você pode encontrar uma pessoa extremamente funcional na execução do seu trabalho, mas é uma pessoa que precisa de condução para tomar banho. E isso, para quem não conhece o universo autista, parece surreal, né? Não estou dizendo que Parece é o seu caso, mentiroso, né? eu estou dando como um exemplo, certo? Mas, digamos, quem vê o Weber falando aqui, né? E mostrando toda a sua competência, e deve-se deixar claro que o Weber é um autista, também TDAH, e de altas habilidades, né? E isso também vai diferenciar o funcionamento dele de um autista clássico, né? A gente tem que compreender isso tudo. Essas coisas não são faladas, né? Então, num ambiente de trabalho, você pode ter lá um autista que está funcionando muito bem, executando uma determinada função, mas quando você muda a função dele, ele já sai do nível um e vai precisar de muito mais apoio. Então, Sim. me parece que assim é injusto e é cruel quando você coloca no laudo de um paciente, como é o meu caso, o nível de suporte taxado ali, rotulado ali, né? Sendo que no meu dia a dia não é assim que funciona, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre esse índice de funcionalidade brasileiro, o que você está sabendo? E assim, agregando essa minha fala, uma preocupação que me veio quando o Flávio me falou disso, eu disse, bom, por um lado é positivo, né? Por um lado é positivo porque vai se saber exatamente aonde estão as maiores necessidades daquela pessoa, né? Por outro Bom, lado, eu eu considero... não tenho muita... Ah, desculpa, você não terminou. Não, eu Vai. vou terminar já. Mas autista nunca sabe bem quando falar, mas tudo bem. Por outro lado, por que É eu normal. acho temerário, né? Quando você vai fazer esse tipo de avaliação e você vai ver com tudo escrito lá. Em comunicação é nível 2, em interação é nível 2,
e aí vai entrar todos os aspectos. Em comportamento é nível 3 ou é nível 1. Você vai criar uma classificação diferencial e na hora que esse profissional for procurar se inserir no mercado de trabalho, vai começar a ocorrer com ele o que ocorre com as outras deficiências. Então, como exemplo, na questão das deficiências visuais, nenhuma empresa contrata um cego como eu, né? Eu gosto bem de usar o termo um cego, né? Que cego é aquele que vai de 0 a 5% de visão, acima disso já é baixa visão, ou B2, como a gente chama, sai do nível B1 para B2, e há uma grande diferença uma pessoa que enxerga 9, 10% em relação a um que enxerga 2% ou que não enxerga nada. Né? E temos os monoculares, ou seja, alguém que não enxerga nada de um olho, mas tem um olho funcional a ponto de dirigir, pilotar uma moto, vida normal. As empresas, entre esses três, elas vão escolher o monocular. Ele sempre vai ganhar. Da mesma forma que na deficiência física, eles vão dar preferência não a um cadeirante que seja paraplégico, ou que seja, o tetraplégico perde sempre. Entre o paraplégico e o tetra, eles vão preferir o paraplégico. Agora, se você usar uma muleta, vai ser muito melhor. Quanto menor for a tua deficiência, menor a tua necessidade de adequação, é isso que as empresas vão preferir. E o meu temor é que isso comece a acontecer entre os autistas, porque um autista não verbal ele pode ser extremamente funcional em um trabalho que não exija dele a comunicação oral. Só que quem vai dar a oportunidade? Nós já temos essa discriminação. Nós já temos a discriminação com o autista nível 3, porque ele tem um déficit intelectual, de aprendizagem, como se queira dizer, e ele não vai funcionar tão bem quanto um autista de grau 1. Depende da função, depende do treinamento, depende da capacidade, depende de muitos fatores e das comorbidades que vêm junto. Então, eu não sei se tu tem conhecimento desse índice de funcionalidade e qual é o teu parecer com relação a isso. Agora eu parei. Tá bom. É bom avisar, porque senão a gente atropela. Agora é a tua vez. Eu acho, antes de falar sobre isso, eu acho importante só fazer uma distinção, que às vezes a gente faz a equivalência, mas ela não é necessariamente equivalência, né? A deficiência intelectual e deficiência de aprendizado não são a mesma coisa, né? E nem sempre o autista tem deficiência intelectual, ele pode ter deficiência de aprendizado. Eu não conheço esse índice, é até bom você me falar, porque eu vou pesquisar. Mas eu estou, dentre as minhas várias doideiras de pesquisa, né, que eu fico inventando moda, eu estou pesquisando os diversos programas e questionários que são usados para identificar o autista. E quem me chamou a atenção para isso, quem me despertou para isso, foi uma amiga psicóloga que está começando a trabalhar com diagnósticos de autistas, e ela levantou a seguinte questão, isso depois de algumas cervejas. Claro. Mas é assim que a gente, às vezes, até melhora, fica mais afiado, né? Ela diz assim, ela me disse assim, olha, a gente percebe que a maioria desses questionários não contempla os autistas hipossensíveis. O que a gente vê com frequência são perguntas por exemplo, de sensibilidade e percepção associadas a coisas intensas, barulhos intensos, luminosidade intensa, mas a gente não enxerga nesses questionários a possibilidade de lidar com especificidades dos hipossensíveis. Eu sou um autista hipossensível. Então, eu fiz uma proposta para ela. A gente vai pesquisar sobre isso
e nós vamos sugerir uma reflexão a respeito da ausência desses marcadores de autismo para hipossensíveis. Aí eu comecei a pesquisar, eu achei um artigo de psicólogos portugueses que partem de uma discussão que eu achei muito interessante. Praticamente todos os questionários e todos os sistemas que pesquisam, né, os marcadores do autismo são de origem americana, ou inglesa, europeia ou americana. E isso é tão interessante que até a forma de redigir as perguntas é diferente. A perspectiva cultural, o entorno cultural, o ambiente de vivência das pessoas influencia, inclusive, na produção e na condução de questionários. Então, eu fiquei muito ansioso ao ler o artigo, porque é um artigo de relato de experiência em pesquisa, e eu fiquei pensando, puxa, então no final do artigo elas devem apresentar alguma proposta. Elas não apresentam nada. Elas apresentam uma lista bibliográfica com umas 30 referências e me deixaram assim numa angústia, numa ansiedade. E aí o que eu fiz? O que eu estou fazendo já tem uns 10 dias? Como eu durmo muito pouco e como eu estou o tempo inteiro pensando, né? O TDAH não para de pensar. Então, eu acordo cedo, durmo tarde, e nesses horários mortos, assim, vamos dizer, eu estou lendo, eu estou pesquisando sobre esses formulários, esses questionários, e estou escrevendo, a partir do ponto de vista de um autista hipossensível, como é que a gente poderia melhorar esses questionários. E eu acho que isso vai acabar virando um manualzinho, mais um livro aí para a minha coleção de livros. Mas por que eu estou dizendo isso? Por dois motivos. Primeiro, os índices de classificação, quaisquer que sejam eles, os modelos de classificação de comportamento, eles partem normalmente de lacunas técnicas e teóricas que são eventualmente supridas por observação. Então, a pessoa que formula isso vai buscar a experiência prática de recrutadores, de psicólogos, de psiquiatras, de pessoas que lidam com a diversidade neurológica e as especificidades dos autistas, cada um deles, para poder tentar enxergar e encontrar uma mediana de comportamento e que possa servir como parâmetro para estabelecer os índices. Então, eu vejo duas coisas. Primeiro, como é que esse índice foi construído? Ele foi construído a partir de uma base meramente teórica ou ele pressupõe a existência de estudos, de casos concretos que foram tabulados para se criar uma mediana? Primeira preocupação minha. Eu vou pesquisar e depois eu te respondo. E a segunda preocupação é instrumentos de medição podem facilitar a vida das pessoas que estão sob investigação, que podem permitir um enquadramento mais adequado. Mas eles podem também servir como elementos ou instrumentos de discriminação, de desqualificação. É o caso que você citou da questão da visão, né? E as preferências dos recrutadores em relação a, vamos dizer assim, condições mais ou menos adequadas ao interesse de adaptabilidade a certas funções, a certas profissões, a certas atividades. E para encerrar essa fala, essa é uma questão que a gente poderia estender muito, mas para encerrar isso, eu tenho duas coisas para pontuar. Primeira, a legislação brasileira, quer dizer, é uma interpretação possível, é
Eu acredito nessa interpretação porque tem outras de acordo com as várias conveniências. A minha interpretação como defensor dos interesses dos autistas é a seguinte: barreiras estão lá na lei brasileira de inclusão, barreiras levam, logicamente, a processos de adaptação. A existência de barreiras pressupõe a sua superação com processos, métodos, técnicas de adaptação. Joia. É o parâmetro geral, é o parâmetro, vamos dizer assim, principiológico da lei. Beleza. Mas na hora de interpretar isso na prática, acontece aquilo que eu venho falando, né? O autista nível 1 é, às vezes, descartado, porque ele é funcional a maior parte do tempo. Então, se eu classifico como autista nível 1, não é preciso fazer adaptação nenhuma. Ora, qual é a solução técnica para essa conversa fiada de quem não quer propiciar adaptação? A questão, a interpretação técnica mais adequada é a que diz o seguinte: não importa o nível de suporte alegadamente estabelecido pelo médico do trabalho, ou pelo fulano, ou pelo ciclano. O que importa é como o autista se posiciona diante de determinadas situações. Isso gera nele algum desconforto que o impede de render profissionalmente, ou de render como um acadêmico, como um aluno, ou de ser uma pessoa efetiva naquilo que ela faz e precisa fazer? Se a resposta for sim, é preciso providenciar as condições de adaptabilidade. Não importa a conversa, e aí vira conversa fiada, não importa o nível de suporte. Há uma situação fática, concreta, a pessoa precisa de adaptação. Então, vamos parar com a conversa fiada de que ela é nível 1 e não precisa. Então, esse é um ponto fundamental. Essa é uma discussão fundamental que precisa ser feita. E o segundo ponto eu vou insistir na necessidade